Olá para você que faz parte do EJA, do Instituto Educacional HBF. Eu, professor Marcos, estou aqui para trabalhar um pouco da língua portuguesa. E na nossa aula de hoje, no nosso momento de hoje, nós vamos falar um pouco sobre alguns aspectos, classificações gramaticais. E para nós começarmos, vamos aqui já de imediato para o nosso primeiro caso, que é aqui o artigo. O que é o artigo? É uma palavra que acompanha o substantivo ou alguma outra classe gramatical de palavras que passa por um processo chamado de substantivação. E o que é isso? Quando eu tenho uma outra classe de palavra, né, gramatical na língua portuguesa, e ela vai passar dentro de um contexto ali, né, dentro da sintaxe da língua portuguesa, ela passa a valer como um substantivo, porque ela vai ter valor de dar nome a algo, a um ser, certo? Então, dentro dessa substantivação, nós vamos ter e poder utilizar sempre antes dessa palavra que assume valor de substantivo, um artigo, né? E para que ele serve, então? Ele serve também para precisar ou não o substantivo, indicar questões como gênero e número desse substantivo. Então, basicamente, nós temos dois grupos de artigos, os artigos definidos e os indefinidos, né? Então, os definidos, como o próprio nome diz, eles precisam o substantivo. Quais são eles? O e a, os e as, certo? Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Eu matei o animal. Não é uma coisa legal de se fazer, né? Mas só um exemplo aqui para nós trabalharmos. O animal precisa para mim ou para o interlocutor, né? Qual é esse animal? Eu sei que animal é esse, né? Já no caso, com a mesma frase, com artigo indefinido, como que ficaria? Eu matei um animal. Que animal é esse? Não sei, um animal aí, né? Estava dirigindo, indo viajar na rodovia, senti, né? Passei o carro por cima e senti que eu matei um animal. Não sei que animal é esse, mas um animal estava ali, certo? Então, os indefinidos, eles já deixam esse substantivo de forma vaga, né? Ele não é preciso. Então, ele já deixa, né, um leque de possibilidades aí acerca do substantivo que segue, né? Quais são os artigos indefinidos? Então, um, uma, uns e umas, né? Masculino e singular, masculino e feminino, plural e singular, ok? Combinação aí dos artigos. Quando que há a combinação? Quando nós juntamos, fazemos a junção de um artigo com uma preposição. Como que isso acontece, professor? É a combinação prepositiva. Nós vamos falar especificamente da preposição logo mais adiante. Aqui nesse quadro, aqui em primeiro, né, nós percebemos que nós temos os artigos definidos e indefinidos, singular e plural, respectivamente. No lado esquerdo da coluna, nós temos as preposições que podem combinar com os artigos que nós temos. Então, a, ao, aos, a ou as, né? Lembrando que aqui nós temos a crase, não é simplesmente um acento gráfico, correto? E que mostra para mim que houve, então, a combinação entre um artigo mais uma preposição. Então, né, a crase nos mostra isso aí na língua portuguesa. De com o, do ou dos. De com a, da ou das. De com um, dum ou duns. De com uma, duma ou dumas. Em com o, no ou nos. Em com a, na e nas. Em com um, num e nuns. Em com uma, numa e numas. Por aqui, né, de relação, nós podemos ter aqui o pelo, pelos, pela e pelas. Já o por aqui, ele não combina com artigos indefinidos, certo?
Pronome. Vamos para outra classificação agora, gramatical, os pronomes. Como o próprio nome diz, ele é para o nome e tem a função de acompanhar ou substituir um nome. Olha só, exemplos que nós temos. A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos. O pronome ela aqui está substituindo um nome. Gramaticalmente, eu posso chamar nome de substantivo, porque é o nome de um ser, né? A moça é um ser. Lembra aqui, ó, do artigo que vem antes do substantivo? Então, eu sei, né? Aqui, o pronome ela está substituindo o nome moça, certo? A moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. O pronome que está fazendo referência ao nome. Então, é um pronome relativo, ou também chamado de pronome referencial. Essa moça morava nos meus sonhos. Qualificação do nome, ou seja, que essa, eu tenho um pronome demonstrativo, mostra para mim que moça é essa, certo? Já falando sobre advérbio, né? Vamos comparar esses exemplos aqui. O ônibus chegou. O ônibus chegou ontem. Olha só, eu adicionei uma palavra à minha oração. Esse advérbio, ontem, ele acrescentou um valor ao verbo chegar. Qual que é esse valor? Um valor de tempo. Em que circunstância o ônibus chegou? Ontem. Traz a ideia de tempo. Logo, então, ontem é um advérbio, certo? Marcos jogou bem. Marcos jogou muito bem. A palavra muito intensificou o sentido de um outro advérbio. Eu poderia ter colocado Marcos jogou muitíssimo bem, mas não foi muitíssimo. Eu coloquei muito, né? Para ser muitíssimo, ainda tem que melhorar o muito, não é? Então, aqui, mesmo assim, o muito intensifica, ele modificou o valor significativo do advérbio bem, certo? Então, ele também é um advérbio. A criança é linda. A criança é muito linda. A palavra muito aí também ela exerce a mesma função que o muito na frase anterior. Só que aqui ela qualifica ainda mais, ela muda o valor de um adjetivo, que é o adjetivo linda. Então, muito nessa frase também é um advérbio. Então, o que a gente pode entender do advérbio, então? Que o advérbio é uma palavra que modifica uma palavra invariável, né? Ela não tem variação, gênero, número e grau. Então, ela é invariável e que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, como nós vimos nos casos aí, né? E às vezes também o advérbio pode modificar a situação de uma oração inteira, tá bom? Olha o exemplo que nós temos aí. As providências tomadas foram infrutíferas, lamentavelmente. O que foi lamentável? As providências que foram tomadas. Por que elas foram lamentáveis? Porque elas foram infrutíferas. Então, quando o advérbio ele aparece na frase, na oração, ele vai modificar alguma coisa, ou a oração completa, ou alguma parte específica da frase. Então, ele pode, entre outros sentidos, exercer, né, circunstâncias de tempo, lugar, modo, negação e dúvida. Olha só, ela chegou tarde, advérbio de tempo. Ele mora aqui, lugar.
Eles agiram mal. De que modo? De qual modo eles agiram mal? Negação. Não. Ela não saiu de casa. Olha só, não saiu. Está modificando o quê? O verbo sair, né? De dúvida, talvez ele volte. Então, são algumas das circunstâncias às quais nós podemos utilizar os advérbios, ok? Lembra da preposição que a gente falou lá no início, com o uso da combinação? Então, aqui nós vamos ver inicialmente o que é uma preposição. Então, uma preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados por essa preposição, não há sentido dissociado, não há sentido separado, eles são subordinados. Um depende do outro para ter sentido, ok? Individualizado, do ao contrário, então não vai exercer coerência nem coesão, certo? Então aqui, olha só. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Amigos de João, modo de vestir. São elementos ligados por preposição. Qual que é a preposição que está aqui em destaque? A preposição de, ok? Olha só, de tal forma que se eu tirar a preposição, vai perder sentido. Olha só, os amigos João estranharam o seu modo de vestir. Não tem coerência, não tem coesão a frase, né? Nesse sentido, então, elas se tornam, as partes se tornam subordinadas. Outro caso que nós temos, ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. A situação, as ideias que nós temos, esperar com entusiasmo, são duas ideias. Logo, com é uma preposição, tá? Se eu tirar o com aqui, ela esperou entusiasmo, aquele breve passeio. Não faz sentido, perde sentido a nossa oração, tá bom? Aqui nós já falamos da combinação da preposição, né? Quando ocorre a união entre artigo mais preposição, como nós vimos, e temos também a contração prepositiva. Quando que isso ocorre? Quando eu vou unir palavras, né? E nessa estrutura fonológica, perde-se som de alguma parte de uma das palavras. Olha só, preposição de e em, por exemplo, formam contrações com os artigos em seguida. Olha só, né? Aqui nós temos o do, dos, da e das, num, nuns, numa e numas, né? Disto, disso e daquilo, naquele, naqueles, naquela e naquelas, certo? Eu não coloco em um, eu coloco num, né? Eu não coloco em aquele, eu coloco naquele, certo? Então, perde-se fonema, perde partícula fonológica, então é contração. Recapitula aqui comigo, então. Combinação, eu apenas associo junto, né? Preposição mais artigo, ou vice-versa. Não perde nada, nenhum som aqui. Já a contração, eu posso juntar preposição, artigo ou preposição mais outra preposição, eu vou ter perda sonora, perda de fonética de uma das partes, né, das duas palavrinhas que foram contraídas aqui, certo? Contraí, eu perdi alguma coisa, certo? Conjunção. Falando um pouco sobre conjunção, então. As preposições ligam ideias, a conjunção liga oração, certo? Então, o exemplo que nós temos aí. A menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Olha só, nós temos três informações destas orações. Segurar a boneca, mostrar, a menina mostrar a boneca e a menina ver as amiguinhas, ok? Aqui, então, verbo segurar, verbo mostrar, verbo ver. Tenho três orações aqui nessa frase, correto? Essas orações, elas foram, né, associadas, né,
elas foram ligadas por duas conjunções. Conjunção e a conjunção quando, certo? Então, nós temos 3 orações. A menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Temos aqui, então, um exemplo de uma oração coordenada, porque se eu conseguir fragmentar a oração e elas continuaram individuais, tendo sentido, é coordenação. O que não acontece com preposição, tá? Mas cuidado, não é porque é conjunção que eu vou sempre ter uma oração coordenada. Não. Também existem as conjunções subordinadas, ok? Observe, gosto de natação e de futebol. Nessa frase, a expressão natação de futebol são partes ou termos de uma mesma oração, que é o verbo gostar, do verbo gosto, não é? Logo, a palavra e é uma conjunção porque ela está ligando elementos de uma mesma oração, ok? Conjunção, então, é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração, certo? Termos semelhantes, o mesmo sentido ou complemento, né? Para trazer aí a coerência e a coesão para dentro de uma frase, né? Podemos tirar as conjunções e escrever períodos curtos? Sim, mostra que é coordenada, mas eu utilizei uma conjunção. Eu preferi não escrever períodos curtos, eu preferi escrever um período mais longo, uma frase, uma oração mais longa, tá? Então, eu posso fazer o uso das conjunções aí, tá bom? Falando um pouco sobre interjeição, é uma palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, ou que age também sobre o interlocutor, não é? Que o leva a agir, né, com um certo comportamento, sem precisar usar frases, expressões, estruturas mais elaboradas. Olha só o exemplo que nós temos aí. Droga, preste atenção quando eu estou falando, não é? No exemplo acima, nós percebemos que o interlocutor está meio grilado, né? Está meio griladinho, está meio nervosinho ali, correto? Mas a sua raiva, né? Ela se traduz em apenas uma palavra, que é a palavra droga, certo? Ele poderia ter dito como a gente tem o exemplo aí, como nós temos o exemplo aí abaixo. Olha só. Estou com muita raiva de você. Mas ele simplesmente usou droga. No nosso dia a dia, né, a gente usa outros tipos de palavras também, principalmente, né, quando a gente quer expressar raiva, né? Então, nesse sentido, a interjeição, ela serve para quê? Então, para expressar linguagem afetiva, em que não há uma ideia organizada de maneira lógica, como são as sentenças da língua portuguesa, né? Mas o simples suspiro, né, ele pode ser uma interjeição. O suspiro é um tipo de sentimento também, uma expressão de sentimento, no qual eu posso ali estar, né, expressando ali várias e várias sensações, tá bom? Olha o outro exemplo que eu tenho aí. Ah, como eu queria voltar a ser criança, né? Nós temos a expressão em destaque aí, ela expressa uma emoção. Ah, expressão de um estado emotivo. A mesma expressão em contextos e frases e entonações diferentes, elas podem adquirir funções emotivas diferentes também, né? Olha só, esse pudim estava maravilhoso, né? Ao invés de eu colocar esse pudim estava delicioso, ou que delícia esse pudim, eu utilizei uma interjeição, uma expressão carregada de expressão de sentimento, tá? Então, as interjeições, elas são muito utilizadas principalmente na linguagem, né, falada, no nosso dia a dia, também pela linguagem coloquial, tá bom? Bom, pessoal, finalizando nossa aula por aqui,
né? Espero ter agregado conhecimento aí a vocês, né? Fiquem com Deus aí, fiquem em paz, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês e até a próxima.